Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal Psicologia e Educação. Meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga, psicopedagoga e hoje eu trago para vocês uma pessoa que já veio aqui conversar com a gente. Tchan, 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 tchan. É o professor Paulo Rodrigues, tudo bom, Paulo? Tudo bem, Patrícia, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui contribuindo com conhecimento para esse canal maravilhoso que é o seu. Nossa, para mim é uma alegria receber você, porque o Paulo, ele tem muitas coisas para ensinar pra gente. E hoje ele vai mostrar para nós como faz um mapa mental. E isso é muito útil para todas as áreas, né, Paulo, do conhecimento. Exatamente. O mapa mental, ele serve para poder a gente estar organizando o pensamento e deixar ele de forma mais clara nas informações que eu quero estar retirando depois para um determinado estudo ou para a intenção de fazer uma leitura posteriormente. Então, o mapa mental, ele é útil tanto para estudantes, né? Você que está fazendo aí sua faculdade de pedagogia, psicologia, qualquer área. Assim como para professores, né? O professor, ele precisa preparar uma aula. Então, ele pode montar ali através do mapa mental. Isso, ele pode montar uma estrutura de aula baseada no mapa mental. O que é o mapa mental, na verdade, gente? Ele é uma técnica de estudo e de compreensão. O nosso pensamento, ele não funciona de maneira linear. Então, ele oscila muito. Então, ele serve para a gente poder estar, por exemplo, fazendo memorizações curtas de conceitos que são fundamentais para o nosso trabalho. Como professor, por exemplo, ou como um estudante que vai estudar para uma prova, como alguém que precisa fazer uma leitura, retirar uma informação essencial daquele material. Então, tudo isso é importante quando a gente pensa em falar sobre mapas mentais, né? Algumas pessoas falam sobre mapas conceituais também, né? Eles são fundamentais para isso. E são dois nomes diferentes para a mesma atividade que a gente vai estar realizando aqui hoje. Certo. Gente, antes do Paulo mostrar para nós na prática como faz o mapa mental, ele vai falar sobre algumas estratégias de leitura, que o mapa mental acaba sendo, né, Paulo? Exatamente. Uma estratégia. O mapa mental, ele é uma estratégia de leitura, ele é um recurso. Então, existem diversas formas que nós vamos fazer a leitura. Se eu pego por exemplo, uma receita para poder fazer, eu vou buscar as informações, um texto instrucional, eu vou buscar as instruções para estar realizando. Eu não quero identificar naquele texto informações importantíssimas, mas eu quero identificar como construir algo. Né? Um manual de construir, por exemplo, um brinquedo. Como que eu preciso construir? Uma fábula. Então, diferentes gêneros textuais apresentam aí, por exemplo, diferentes estratégias de leitura. Uma das estratégias que a gente costuma utilizar muito é aquela estratégia de leitura corrida. Nós batemos o olho na linha, vamos lento, como já somos leitores proficientes, então a gente já faz um resumo daquilo que a gente acabou de ver ali. Então é uma estratégia de leitura. Assim como o mapa mental também é uma estratégia, um recurso que é muito funcional para os nossos dias atuais. Está aí nessa correria de atividades que são online, atividades síncronas, assíncronas. E isso ajuda muito no trabalho do dia a dia nosso, dos professores, dos estudantes, de diversas áreas que se tem aí, buscando otimizar esse tempo de estudo, na verdade. Ah, sim. Então eu fico imaginando assim, digamos que eu tenha que ler um livro assim bem extenso, tá? 400 páginas. Se eu resolver ler o primeiro capítulo e montar um mapa mental desse capítulo, no final da leitura eu vou ter ali, sei lá, 15 mapas mentais, mas eu acredito que tudo que eu li ficou muito mais armazenado, né, na minha memória. Até porque quando você está construindo, isso também é interessante, né, Paulo? Falar da construção à mão. À mão, exatamente. A construção à mão do mapa mental, ela é fundamental para que você coloque em prática recursos linguísticos na hora de empregar no seu mapa mental. Ou seja, você vai estar utilizando de um léxico próprio daquele material que você fez o estudo, né? Uma classe de palavras propriamente dita,
Se eu estou fazendo a leitura, por exemplo, de um livro que eu quero identificar uma teoria sobre a aprendizagem, então eu preciso fazer utilizando aqueles vocabulários que estão ali. Então eu preciso pensar para escrever. Então a gente vai fazer assim. O Paulo vai fazer aqui na folha de sulfite, tá? E eu vou filmar para vocês, tá? Ele fazendo o mapa mental. Você vai usar como exemplo qual o tema, Paulo? Eu vou pegar como tema um tema do meu trabalho, que é recorrente meu, que fica muito mais fácil de eu fazer um mapa mental e garantir a organização dele mais visível e mais funcional para quem está fora e conseguir entender um pouco mais. Então, para a gente poder utilizar o mapa mental, para a gente poder produzir, a gente vai utilizar uma folha de sulfite simples, essa que a gente tem em casa mesmo, A4, tá? Então a gente vai estar utilizando ela e as canetinhas coloridas, ou pode ser canetinha da cor que você quiser, ou se você quiser fazer a lápis, não tem problema nenhum. Eu acho que o importante é você dar a sua cara no mapa mental. Certo. A gente vai fazer sobre o transtorno do espectro autista, então a gente vai ver algumas características, a gente vai ver, por exemplo, alguns pontos principais, quais são os principais focos que existem, certo? Tá bom, então eu vou filmar o Paulo fazendo. Então, nós vamos fazer então o mapa conceitual sobre o TEA, né? A professora Patrícia vai estar aqui filmando, professora não, desculpa. Professora também, é. Ela vai estar aqui filmando pra gente, é o costume da profissão. E enquanto aqui vocês dão uma olhada nesse mapa mental que eu estou fazendo. E eu vou explicando para vocês, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que pensar, colocar sempre no meio da folha sobre qual é o meu assunto, né? Então eu vou estar trabalhando sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Como é uma sigla, se eu não sei o que é, eu vou estar anotando. Quando é um conceito novo, eu vou acabar anotando no cantinho da folha sobre o que é essa sigla. Então eu posso escrever no cantinho, né? É o transtorno do espectro autista, né? E esse transtorno do espectro autista, como a gente já sabe, ele existe uma fundamentação nele e ele precisa ter uma classificação no Código Internacional de Doenças. E de acordo com o CID-11 agora, ele acaba entrando num novo código de formatação, que ele acaba sendo o 6A, né? 020, né? Então eu tenho esse código aqui do CID. Então, ó, mais uma informação para o meu mapa mental, para eu poder colocar aqui. Então já tenho aqui algumas informações. O que é o meu conceito, o significado desse conceito aqui do lado de cima e o CID dele, tá bom? Anteriormente ele tinha um outro CID, que era o F84, e que mudou agora recentemente em janeiro. E aqui a gente vai proceder às informações necessárias que eu tenho para o TEA, né? Ou seja, para estar identificando quais são as principais informações aqui irrelevantes ao meu transtorno do espectro autista. Eu sei que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que esse transtorno do neurodesenvolvimento ele vai afetar a comunicação, fala ou linguagem, né? Além da fala e linguagem, ele afeta a interação. Interessante a gente pensar agora que ele afeta a interação social. E para fazer um mapa conceitual, você pode estar utilizando os signos próprios que você desenvolve. No caso, eu utilizo alguns signos que são da psicologia, alguns símbolos que são da psicologia, para poder facilitar essa escrita e não ficar um mapa mental com muita coisa escrita nele. Então, interação social, eu coloco aqui, né, e faço o símbolo de sociedade, que é o triângulo, que significa indivíduo, e a sociedade cortada ao meio para representar as camadas sociais. Então, aqui é um símbolo que a gente está utilizando. Então, ele afeta a interação social. Tá bom? Eu sei que eu coloquei um menuzinho aqui, porque é o que ele vai afetar, né? E quem mais que ele pode trazer para a gente, além disso, né? O TEA também, ele vai trazer algumas questões que vão afetar a criança no sentido de deixar ela mais sensível a algumas situações e menos sensíveis a outras. Então, ele vai trazer para a criança uma sensibilidade. Nessa sensibilidade, ela pode ser hipossensível ou hipersensível, né? Ou seja, hipo, menos, hiper, mais. Então, aqui eu já tenho outras duas informações do meu mapa conceitual. Nessa hipossensibilidade, ele pode ser sensorial, né? Ela pode ser
sobre barulhos, sobre auditivo, sobre toque. Ela pode ser ali relacionada ao toque, criança que não gosta de toque, ou criança que gosta, pelo contrário, de muito toque, se ela for hipersensível, né? Além disso, a gente sabe que a criança do espectro autista, ela pode ser classificada em níveis. Então, nós temos aí 3 níveis do espectro autista, né? Então, tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1, que é o leve, o nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o severo, né? Então, ó, cada informação que eu vou fazendo, eu vou colocando dentro de quadradinhos, dentro de nuvenzinhas, deixando bem destacada essa informação para quando eu precisar olhar. Então, aqui eu tenho os níveis, né, do autismo. Eu já sei que eles estão relacionados ao autismo, tá? Além desses níveis que estão relacionados ao autismo, além dessa hipersensibilidade, a gente sabe que as crianças que estão dentro do espectro autista, elas desenvolvem ali podem desenvolver outras sensibilidades além dessas que a gente já viu aqui, né, dessa sensibilidade. E ele acaba desenvolvendo o hiperfoco, né? Então eu sei que a criança que ela vai ter um hiperfoco, né? Hiperfoco em quê? Em fatos, fenômenos, objetos, pessoas, né? Então esse hiperfoco da pessoa autista, ele abrange um grande campo dentro do espectro que ele está ali, dependendo do nível que ele está, dependendo, por exemplo, do ambiente que ele está inserido, do contexto dele. Então, hiperfoco em fatos. Crianças que gostam de falar sempre sobre os mesmos assuntos. Hiperfoco em fenômenos. Fenômenos da natureza, fenômenos climáticos, fenômenos naturais. Objetos, brinquedos específicos, né? Sei lá, uma almofadinha ou um ventilador girando. É muito comum, exatamente. Né? Criança que fica paradinha ali olhando pro ventilador. E até mesmo pessoas, eles não têm hiperfoco em uma pessoa, não quer dizer que ele vai ser apegado àquela pessoa, mas ele tem um hiperfoco na pessoa em si, né? Além disso, a gente sabe que o transtorno do espectro autista, ele vai trazer para mim o quê? As estereotipias. Dentro dessas estereotipias, eu tenho a seguinte questão. Elas podem ser reforçadas ou minimizadas. Quando eu reforço uma estereotipia, por exemplo, eu vou estar propagando esse comportamento social dele que não é aceitável. As estereotipias, na verdade, elas vêm para poder, elas entram como comportamentos sociais. Como a gente já viu que o TEA ele vai afetar diretamente essa interação social da criança, a gente já sabe que essas estereotipias elas precisam ser minimizadas para que essa pessoa, né, para que esse indivíduo com TEA ele consiga ter uma maior interação social. Promover uma maior interação social para ele, né? Aqui é um mapa mental bem básico sobre o que pode ser uma situação de uma criança com TEA, de um adulto com TEA. Né? Então eu tenho aqui algumas informações sobre o que é, né? Posso colocar aqui o que ele é. Aqui ele vai afetar a sensibilidade com hipo ou hiperfoco, né? Hipersensibilidade. Vai ter o hiperfoco em algumas dessas situações aqui mesmo, ou então em 2 situações. Vão ter estereotipias que precisam ser reforçadas ou precisam ser minimizadas. Reforçadas no seguinte sentido: a criança não gosta de sair na rua, mas ela precisa. Então ela precisa de um reforço para sair na rua e e conversar com outras pessoas e se interagir com outras pessoas. E minimizadas no seguinte sentido: está dentro da sala de aula a criança e ela está o tempo todo correndo na sala e sai correndo. Então isso é uma estereotipia que precisa ser minimizada. É um comportamento que precisa ser minimizado. Quando a gente fala de TEA, na verdade, a gente tem sempre que lembrar que vamos estar falando sobre comportamentos, né? Então ele é comportamental. E por ser comportamental, a gente sabe que pode desenvolver ali diferentes tipos de comportamento, diferentes tipos de situações onde a criança, né, principalmente em situações sociais, onde a criança vai estar desenvolvendo esses comportamentos que precisam ser minimizados, né? A ideia de que, para quem trabalha com TEA, é fazer a criança ser mais socialmente aceita no sentido de atividades sociais, de práticas sociais que ele vai estar desenvolvendo.
Então aqui é um mapa conceitual básico sobre o que a gente tem sobre o TEA, com algumas informações, tá? Então, ó, ele fica desse jeitinho. Vou mostrar agora na tela grande. Vou mostrar. Ó. Então ele fica bem assim, né? Então eu tenho todas as informações. Se eu tirei essas informações de um único livro ou de uma única referência, eu posso colocar no cantinho de onde saiu essa referência minha, né? Então eu coloco aqui, referência do livro tal, né? Ou então do site que eu utilizei essas referências. E posso estar utilizando. E esses mapas mentais, uma dica. Eu sempre estudei por mapa mental para concurso, né? E eu tinha um caderno só com mapa mental. Eu fazia na folha de sulfite, eu encadernava já as folhas de sulfite e ia fazendo os mapas mentais ali. Então sempre funcionou muito bem, sempre deu muito certo e fica bem claro para poder identificar o que ele é, tá? Outro recurso que a gente pode utilizar também no mapa mental é usar os post-it, aqueles postinhos, sabe? Aquelas particularzinhas que tem. Você vai lá e coloca uma informação a mais que você identificou. Fiz todo esse mapa mental, não tem mais espaço, o que eu faço agora? Posso fazer um outro, pego uma outra folha e vou começar a fazer outro. Vai ser no mapa mental número 2 sobre aquele conceito, sobre aquilo que eu estou vendo. Né? Nossa, gente, você viu? Não é difícil, né? É super simples o mapa mental. O que a gente tem que fazer é organizar as nossas ideias e colocá-las no papel. Né? Pegar essas ideias que a gente tem sobre um determinado assunto e colocar no papel. Por que você em casa não tenta fazer isso sobre algum assunto que você domine? Isso. E coloca aqui na descrição do vídeo se você gostou, se você achou legal e se você fez. Né? Se quiser compartilhar com a gente esse vídeo, quem sabe você não manda pra gente, a Patrícia consegue mostrar um pouquinho de cada vídeo. Já pensou? Pode colocar, tira uma foto do seu mapa mental, do mapa mental que você fez e manda aqui pra gente, né? Aí eu vou poder expor. Exatamente. Sabe, um mapa mental que eu já pensei em fazer desde quando eu fazia faculdade, mas nunca parei para fazer. E eu acho que ficaria legal, é sobre a história da psicologia. Eu tenho vontade de fazer. A linha da história da psicologia toda, aquela linha cronológica da história da psicologia. Isso é muito ela legal. ir se desdobrando entre abordagens, sabe? Eu acho que ficaria um Nas mapa vertentes mental. que tem, fica um mapa mental maravilhoso. Sim. Particularmente, eu suspeito de dizer, mas eu amo esses mapas mentais. É muito Eu legal. acho a forma mais simples a gente estar trabalhando e estudando. Sim, com certeza. Olha, gente, para vocês verem de novo como ficou interessante, né? Nossa, fica muito legal e dá para estudar mesmo, né? Porque daqui desse mapa mental, eu conseguiria fazer assim umas 6 perguntas que provavelmente são perguntas aí de concurso. De concurso, de prova, ou com perguntas que você precisa saber para você mesmo, explicar para alguém, né? Quando você precisa fazer estudo de um conteúdo para poder explicar para um pai, explicar, por exemplo, para uma pessoa leiga no assunto. Então, se você pega isso daqui, com essa explicação que eu fui dando, você já fez aí um estudo todo trabalhado, todo mais delimitado. Claro que existem mapas conceituais. Hoje em dia os que eu uso são diferentes desse um pouco, eles são um pouco mais completos do que esse, mas esse mapa conceitual, ele é o início de tudo. A partir dali, você vai trabalhando e colocando, deixando ele com a sua cara. E isso que é o mais importante a gente lembrar. E uma coisa também legal da gente falar hoje, é que agora, começo de abril, vai ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Dia 2 de abril. Dia 2 de abril, gente. Olha só. É o Dia da Conscientização Mundial do Autismo. E todo mundo vai começar a ver aí aqueles logos coloridinhos e tudo mais, né? Então, se puder, nas redes sociais, compartilhe essas ideias, compartilhe esses conhecimentos, na verdade. A gente vai tirar a foto desse mapa mental, deixar para vocês disponível, né? Quem quiser. E é importante a gente estar compartilhando esse tipo de conhecimento. Uma coisa que eu sempre falei para a Patrícia, eu levo isso como frase, é conhecimento se compartilha. E a gente precisa fazer dessa forma. Porque nem todo mundo tem o acesso que a gente tem, nem todo mundo teve a oportunidade que a gente teve. Sim, e quanto mais a gente compartilha, mais conhecimento a gente tem. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o final. Tenho certeza que vocês gostaram, que vocês ganharam com isso, né, um conhecimento aí a mais. Obrigada, Paulo. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Pode ser. Com certeza, sempre.